Bom dia! Maravilha. Que bom vocês aqui. Deixa eu fazer uma pergunta rapidinha. Quem já trabalha na área? Quem tem interesse de mudar de área? Quem não está trabalhando? Legal. É bom a gente saber essas coisas para a gente ter um panorama, né? De quem está aqui, quem está vindo. Ah, Joselita é para estagiário. Está começando agora. Tá aprendendo muito aqui, Joselito? Maravilha, maravilha. Certo. Certo. Gente, então, a gente está no último dia da primeira edição do seminário Backstage Lab, que é uma iniciativa que a gente tem buscado, né, ao longo desses dias, valorizar os profissionais que, de fato, fazem a música acontecer, né? E que eu acho que vocês nunca viram um evento como esse, porque realmente ele nunca existiu. Então, a gente não tinha esse papel de destaque para roadies, técnicos de som, de luz, cenografia, em tantas outras áreas que são fundamentais para fazer um show acontecer. Então, esse evento é pautado nisso. Eu queria deixar algumas dicas para vocês também. Do lado de fora, a gente tem um stand super legal do SENAC. Lá vocês vão encontrar algumas iniciativas do próprio SENAC, de cursos gratuitos, e também cursos em parceria do Backstage Lab com eles, que vão ser totalmente gratuitos. Quem estava aqui ontem conferiu, a gente teve um curso, teve uma palestra super legal, pautada em primeiros socorros, e esse é um dos cursos que vão estar disponibilizados lá. Então, é rapidinho, vocês vão lá com o QR Code e fazem o cadastro de vocês, e, obviamente, vão ganhar ainda um fonezinho super bacana. Então, participem, por favor. O primeiro seminário Backstage Lab é uma realização da CPEC e da Joy Entretenimento. O evento conta com o patrocínio da Prefeitura Municipal de Salvador, através da Secretaria de Cultura e Turismo. O apoio é de SENAC, Unesco, Salvador Cidade da Música, Saltu, Sunrise, Neumann, Luzbel, Mundo da Música e a Casa do Road. E, para iniciar, hoje, a gente vai começar falando sobre a jornada dos técnicos de áudio. Gostaria de chamar nosso primeiro convidado, Vavar Furquim. Obrigada. Gostaria de convidar também Fred Gundlach. E também o nosso mediador, Lázaro. O palco é de vocês, gente. Olá, bom dia a todos. Primeiro, agradecer a proatividade de vocês de estarem aqui às 9h22. O pessoal de áudio sabe que esse horário é ingrato, certo? Avisando a vocês que temos uma cadeira vazia, porque nosso quarto mosqueteiro está vindo direto do aeroporto, que teve show ontem, está vindo, o Jacques Sandro. Eu gostaria de agradecer a Join por me convidar por estar aqui, agradecer a meus convidados aqui, certo? Que assim, eu criei um panteão aqui de gerações. A ideia é essa, tipo assim, está na escala certinha. Esse aqui é o desbravador, eu sou, acho que o mais velhinho, esse é o mais jovem e vai chegar a outra geração. Então, vamos ter um painel aqui enorme sobre áudio, vários assuntos polêmicos. Eu não sou aquele cantor, mas vou gerar polêmica aqui. Vocês viram nos outros dias que eu adoro fazer perguntas que dão trabalho a responder, certo? Não fiquem preocupados vocês, que a gente já está combinado, está tudo certo. Me apresentando, eu sou Lázaro Jesus, estou há mais ou menos 35 anos no ramo do áudio. Comecei aqui na Bahia, certo? Locadora, teatro. Passei por uma banda de 17 anos, fui técnico monitor de Ivete Sangalo durante 17 anos. Dei uma guinada enorme na vida, certo? Mais ou menos em 2016. Larguei a Bahia, fui morar em São Paulo, abri uma firma com meu sócio, a Gig Place, com Pelúcia, que a gente faz produção técnica. Então, por isso que ontem eu disse que eu estava nos dois lados da coisa. Tanto o lado técnico, não é o patronal, mas eu virei meio que uma interface entre o contratante, certo, e a técnica. Na verdade, por incrível que pareça, eles nos usam para um anteparo legal e a gente protege os técnicos para ter condições melhores de trabalho. Vou abrir a palavra para que meus convidados se apresentem, para ter um patamar assim, da vida de cada um, certo?
E depois a gente começa o bate-papo. Vavá, com a palavra. Bom dia a todos. Eu sou Vavá Furquim. Eu comecei, na verdade, sem saber nada. Não sabia nada. Comecei como técnico de som, como colando cartaz para banda de rock, simpatizante, né, de uma trupe, uma banda que tinha aqui em Salvador, chamava Mar Revolto. E aí eu decidi que queria ser técnico, porque eu tinha 2 colegas que eram... A gente fazia parte técnica da banda. Então, esses 2 colegas faziam engenharia elétrica. E eu achei que iria fazer engenharia elétrica também, né? Terminei fazendo a burrice de largar a faculdade. Não passei para engenharia elétrica, mas passei para agronomia. E acho que esse foi um dos motivos que eu não ter feito a faculdade. Então, eu comecei a trabalhar ali, né, tentando adivinhar como era a coisa, né? Pino A vai para o orifício B, né? Output vai para input vai para output. Pronto. E foi aí que eu fui começar a fazer. Com 1 ano e meio, mais ou menos, eu já estava no Campo da Graça, fazendo um dos primeiros festivais de música da Bahia. Então, não tinha multicabo, a gente tinha um muito cabo, né, que a gente juntou vários, compramos peças de cabo de microfone, fizemos um multicabo, que era juntando vários cabos de microfone para botar a mesa no lugar mais adequado. Então, fizemos, Gilberto Gil foi tocar, Gilberto Gil foi lá ver a estrutura, fez... Não, dá para eu vir com a minha banda, tem PA, tem tudo, tem monitor, e aí foi buscar a banda, para você ver como era precária a coisa, né? A gente trabalhou num tempo que era muito precário. A minha valia, assim, para trabalhar, eu quero chamar até atenção hoje, né? Até bom para Fred, que o pai dele foi professor. Hoje é dia do professor, né? Então, eu tive vários professores na vida, né? Tive vários professores. Teve João Américo, com quem foi uma das primeiras pessoas que eu me encontrei no áudio. E meu maior professor mesmo de todos foi Carlos Correia. Então, eu descobri uma pessoa que puxava tudo, a técnica, né, para a parte técnica, para a visão de ciência, para a visão de qual é a lei que vai reger isso que eu estou imaginando, isso que eu estou querendo. Então, esse encontro com o Carlos Correia, que é um cara que também é autodidata, né? Foi autodidata, ele, infelizmente, nos deixou, né? Muito cedo, foi uma perda muito grande. Isso deu uma reviravolta na minha cabeça, assim, porque era quase que um sócio dele. A gente vivia dentro do laboratório, medindo, fazendo e tentando fazer. Ele tinha a parte dele. Eu nunca deixei... quando eu fui trabalhar com áudio, eu mirei, eu quero mixar. Então, isso eu sempre cultuei, mesmo trabalhando com o João Américo um tempo. A banda de rock, para resumir, a banda de rock estava aqui, foi para São Paulo ou para o Rio, eu não quis ir para o Rio, então fiquei aqui. Fiz uma pequena empresa de áudio, mas não crescia, não tinha como crescer. Eu disse, bom, eu vou trabalhar com o João, porque João tem cliente, e eu quero crescer. Então, eu me dediquei a isso. E me dediquei digo, agora eu vou passar cabo bem, eu vou montar bem, eu quero fazer as coisas direito para aprender. Então, é fundamental para você aprender, a você saber por que você está fazendo a coisa. Quando você não tem uma resposta, você buscar, né? Buscar alguém, vir para cá para um seminário desse, né? A iniciativa de ter esses encontros são fundamentais na formação da gente, e a gente não parar. Eu acho que é mais ou menos um começo para a gente conversar. Foi uma boa introdução. Vou passar agora para Fred, certo? Fazer que nem Aqui coisa na Bahia, aí, Lázaro, você foi para São Paulo, mas a gente tem que dizer lá ele. Bom dia, gente. Eu sou o Fred Gundilac. Eu comecei com uma história bem diferente, inclusive, porque eu, com 18 anos, eu conheci meu pai. Cheguei em Salvador para conhecer meu pai. Eu sou de Porto Alegre.
Nasci em Salvador, porém minha família é lá de Porto Alegre. E quando eu conheci ele aqui, eu fui entender o que era que meu pai fazia. Eu não tinha profissão, eu era bailarino ainda, não era como uma profissão, mas só fazia a minha parte de bailarino lá em Porto Alegre. Quando eu cheguei aqui, eu entendi quem era meu pai e passei 6 meses para estudar, para entender melhor, fazer os cursos que meu pai dava aula. Meu pai tinha uma escola de áudio, no qual eu... Desculpe, eu não apresentei devidamente, né? Foi um dos primeiros professores daqui da área de... Foi uma escola muito participativa no mercado atual até. Então, tipo, muitas pessoas que estão hoje atuando fizeram parte da escola, estudaram com meu pai. Eu também. E aí, só que eu não comecei do zero de aprender, né, o in no out. Eu vim na parte da teoria. Então, eu aprendi muito na parte da teoria e fui para a empresa de som. Chegando na empresa de som, eu achando que ia começar já como técnico, né, atrás de mesa e tal, porque eu já sabia teoria que só. Meu pai me freou logo, não, auxiliar. Comecei como auxiliar e fui vindo, escalando cada degrau da profissão, conhecendo até que eu consegui, de fato, estar numa mesa. Mas você nunca deixa um cabo para trás, você continua, o cabo é teu amigo para o resto da vida. E, assim, hoje eu trabalho como técnico de monitor. E me preocupei sempre muito, porque eu faço muito trabalho de monitor, sabe? Monitoração de palco. E eu me preocupei que, poxa, só o meu cliente atual sabia como era minha função, como era o meu trabalho, de fato. Porque está dentro do fone das pessoas, não existe uma divulgação, não é que nem um técnico de PA que se divulga automaticamente ao fazer o show. Me preocupei com isso e aí sempre quis que o meu áudio chegasse a mais pessoas. Comecei a gravar o áudio da própria mesa para os meus vídeos, e isso foi migrando um leque de trabalho muito grande para outras cidades até. Trabalhei com outras bandas de fora do Brasil, inclusive, justamente por essa divulgação. Hoje em dia, eu trabalho na banda do Chão de Harmonia, como técnico de monitor, e estou há 18 anos já trabalhando com áudio. Bem, vocês já conheceram os convidados, menos o convidado fantasma, que ele vai se apresentar assim que chegar, certo? E agora vão começar as polêmicas, certo? Tipo assim, vocês vão estranhar um pouquinho, que a gente vai falar pouco de áudio, e mais daqueles assuntos assim que, quando ele pinta na roda, todo mundo sai, certo? Só não vou falar de cachê. É a única coisa que eu não vou tocar aqui, senão vai todo mundo embora, vai dar confusão e tudo mais. Mas a primeira provocação que eu vou fazer aqui, principalmente para os convidados, é o seguinte: a gente tem uma entidade que permeia a gente assim o tempo todo. Chegou, é bom que ele já se apresenta. Bem-vindo! Pronto, vou deixar ele se apresentar. Guardem, é igual comercial. Vai parar agora, ele vai chegar, respirar, se apresentar, e eu volto aqui para falar sobre a entidade que eu vou puxar para aqui para a conversa. Vai, Jackson, se apresenta. Testão do som, olá. Aí, ó. Bom dia, pessoal. Meu nome é Jackson Silva, e é uma honra estar aqui com minha referência ali, mais 2 referências, e o grande amigo aqui também, Fred, aqui com vocês. Rapidinho assim, rapaz? Como nasci? Todo mundo aqui me conhece, não? Então pronto, então vou seguir. É a vantagem de ser famoso também. Então eu vou puxar a entidade de novo. A entidade que eu vou chamar para esse momento aqui agora é um tal de mercado, certo? Sempre se fala desse mercado como a terceira pessoa, certo? A maioria de nós não se inclui nesse dito mercado. O mercado é uma coisa que está fora do nosso dia a dia, assim. Estamos inseridos nele, mas o mercado é uma figura distante. O que eu vou fazer como provocação? Eu vou pedir visões de mercado, de como está o mercado nos meus convidados. Vavá, primeiro, como está o mercado atual? Você pode até fazer comparações com o passado, no momento, e o que é que você acha do mercado, nosso mercado? O nosso mercado, quer dizer, eu sou uma pessoa analógica, né? Eu venho, não peguei o valvulado, graças a Deus. Mas, quer dizer, o valvulado até hoje está inserido na nossa profissão. Mas não peguei o valvulado, mas
peguei a parte toda analógica, né, e tive que me reformular, né? O mercado vai mudando, a tecnologia vai mudando, você vai tendo que se moldar. Se você quiser continuar, você vai ter que aprender, né? O nosso mercado, hoje em dia, já teve, como você falou, nosso bate-papo ali fora, já foi muito escasso de técnicos, né? Poucos profissionais. Isso era uma vantagem, né? A música estava deslanchando no Brasil, um mercado consumidor de música muito grande. Nós tínhamos grandes produtores no Nordeste. Eu comecei a trabalhar com o João Américo. Eu subia de Salvador, ia até Manaus com uma banda, com um artista, ou, às vezes, trocando de artista no meio, ia até Manaus, pegava outro artista e descia pelo Nordeste, vinha até Salvador, trocava de artista, subia novamente, passando em capitais, alguns lugares do interior, e tinha pouca gente fazendo isso. Por quê? Porque eu tive essa oportunidade. Porque João tinha uma boa empresa de áudio, prestava um bom serviço, e no Nordeste não tinha. Você vai no Nordeste agora, tem dezenas de empresas boas equipadas. Nós não tínhamos nada disso, então era muito fácil, né? Nós estamos criando esse tal de mercado, vem junto com a tecnologia de informação, tecnologia de divulgação, tudo vem se modificando muito, né, com o tempo. Era muito simples para a gente, a vida da gente profissional era muito simples. Hoje em dia, nós estamos criando uma teia mais complexa de trabalho, né? Hoje em dia tem as redes sociais, tudo que você faz, ou você tem que colocar para se colocar no mercado, ou você tem que divulgar, né? Ou está ali, o que você faz também já aparece ali. Você faça para bem ou para o mal, aparece ali. Então, nós estamos criando, ao mesmo tempo, um campo de trabalho, um campo profissional que é muito mais complexo do que foi na minha época. Muito mais complexo, né? Então, o cara me pegava, o cara dizia, olha, o Pinga, que era o produtor, ele dizia, não, quem vai estar lá na turnê é Vavá e Edu. Por exemplo, eu trabalhei muito tempo fazendo turnê para João Américo, né, trabalhando na empresa dele, eu e Edu fazendo Alceu Valença. Então, toda vez que ia para o Nordeste, não, ele é fácil, Vavá está lá. Então, vai fazer seu show do jeito que você quer. Então, a gente fazia isso. E só para localizar os mais jovens, certo? A turnê saía, tipo, Rio e São Paulo era técnico de lá, e Nordeste geralmente era Vavá, Edu com som de João Américo, fazia Norte e Nordeste. Porque naquele tempo também o empresário fazia uma sequência. Era um empresário, praticamente era um empresário que explorava. Ele explorava desde São Paulo, interior de São Paulo, até Manaus, cara. Era impressionante. O Pinga, ele fazia de futebol, Renato e seus Blue Caps, Chico Anísio, fazia tudo. E os grandes da música ele fazia todos. Mas ele comprava 80 shows de uma vez. Ele comprava 100 shows de uma vez. Pegava um cheque e fazia assim, ó. E ele saía do teatro com uma sacola de supermercado cheia de dinheiro. Era assim. A vida era simples. A vida era mais simples. Agora a gente tem toda uma teia de profissional e influencers, né? E as redes sociais estão criando para a gente uma coisa um pouco mais complicada. E a técnica mesmo, a técnica evoluiu muito, né? Hoje em dia você tem que dominar aquilo que você se propõe a fazer. Dominar de várias maneiras, né? Tecnicamente, né? Então, a importância de você ter a parte teórica, você chegou muito bem na parte, no dia a dia do trabalho, porque você tinha uma teoria já fundamentada, né? É tão importante, por exemplo, meu filho eu não ensinei. Meu filho eu botei para o pai dele ensinar, né? Porque talvez dentro de casa você seja um exemplo. Então, meu filho, hoje em dia, ele é engenheiro eletricista, não trabalha mais na área, trabalha na Coelba, mas ele começou, eu levava ele para o festival de verão. Era férias dele, eu digo, vamos para lá. E botava ele no festival de verão, internava ele.
Mas, na hora que ele foi aprender alguma coisa, eu disse, não, você vai para um lugar. E aí botei ele lá para ser aluno de Fernando. Então, isso é muito importante. Agora, deixar um pouquinho para os caras falarem. Senão... Fred, você, a ordem é essa, eu não vou pular, não. Eu já ia pular. Queria pular, não vai, aqui não. da correria, vá. Respira um pouquinho mais. Estou respirando aqui. Então, eu acredito que o mercado, hoje em dia, ele te exige muito conhecimento, estudar o tempo todo. Toda hora, todo mundo lança uma nova ideia, uma nova aplicação para uma coisa que, às vezes, a gente ainda nem tem contato. Então, isso nos dá o estudar nos dá um passo à frente, sabe? Então, acredito que o mercado te exige isso, e aquele que a gente não sabe quem é, né? O mercado, ele nos coloca nessa condição. Eu, por exemplo, eu estudo todo dia. Se eu estiver na frente do computador, eu abro alguma coisa que eu tive dúvida em algum dia com alguma pessoa, de alguma aplicação, eu vou em busca daquilo ali, porque eu acredito também que a gente passa sufoco uma vez, né? Se passar 2 vezes pela mesma situação é porque a gente não fez o dever de casa. Então, o mercado te exige mesmo. É uma coisa que não dá para deixar de lado, é o estudo. O tempo todo eu tenho que estar estudando. Eu acho que o mercado, hoje, ele também facilitou muito nessa parte do conhecimento, como você falou. Na época analógica, como o Vavá disse agora há pouco, a gente tinha pouco acesso às informações. Não tínhamos internet. A internet veio chegar aqui em 95, por aí. Então, ou você tinha acesso a um amigo que trazia uma revista, a Mix, né? Não era a Mix, era a mais famosa, né? Que nosso amigo aqui já foi capa da Mix. No Rock in Rio com a Seu Valença, não foi? Foi. Então, você perguntava a quem tinha mais experiência. E hoje, eu vejo muitas pessoas procurando saber logo o pulo do gato. Às vezes ficam perguntando assim, não, mas eu quero fazer o som, como você tira aí, como é que é? Aí você começa a falar, não, mas tem lá no começo, você sabe o que é fase, o que é polaridade, como é que o sistema trabalha, o caminho que o sinal percorre. Não, mas eu quero saber como é que tira o som. Então, eu vejo que hoje no mercado a gente tem acesso a tudo. Você entra na internet, você consegue descobrir um monte de coisa, né? E um pouco a falta de interesse da galera de pesquisar, de saber. Eu digo sempre, não tenha vergonha de perguntar. Ninguém nasce sabendo tudo. Você tem alguma dúvida? Encontra com Lázaro. Pô, Lázaro, passei por tal situação. O que é que eu posso aqui resolver essa situação aqui? E lá atrás era bem mais difícil o mercado para a gente. Assim. Quem tinha um conhecimento segurava. Sim, até isso. Até a comunicação era difícil. E os equipamentos daquela época para cá evoluíram muito. Antigamente, no mundo analógico, você tinha a mesa analógica que praticamente o layout de todas as mesas era iguais, né? Começava o ganho lá em cima, o agudo e vinha descendo, e a gente sabia, depois do fader vinha um pan, né? Praticamente 99% das consoles eram isso. E hoje em dia, não. Hoje em dia, a variedade que temos de consoles digitais, cada um com seu layout, um diferente, que às vezes a gente para na frente assim, aí fica um tempo assim, peraí. Cada console é uma concepção diferente. Isso. Você tem que malhar. Você tem que malhar e malhar muito, saber onde é que está aquilo ali. Né? Tem que ter foco, né? Sobretudo nessa profissão da gente, esse negócio que você falou assim, da informação fácil. Você tem que descobrir um foco. Você tem que descobrir o que é que você quer. Né? Isso é importantíssimo, não é, Jackson? Eu acho. Porque o internet
é um leque de opções absurdo, absurdo. Então, se você não tiver o foco, é um link atrás do outro que vai levar você, talvez você vai ficar ali um dia e aquilo que você foi começar a pesquisar, talvez você não conclua e você chegue o final do dia e dizer, o que é que eu fiz aqui? Verdade. Então, foco. O que é que você quer da sua profissão? O que é que você quer fazer? Isso é importante. Sim, sim. E filtrar também um pouquinho, né? Porque a internet também tem umas coisas assim que é estranhas, né? Então tem que pesquisar direitinho, ver se aquilo mesmo que o cara está falando lá condiz com a situação. E é isso aí. Eu acho que o mercado hoje melhorou bastante, porém tem esse turbilhão de informações, né? Que a gente tem que, como o Vavá falou, se concentrar no que vai fazer ali. Pronto, decupamos o tal do mercado, certo? Agora vamos para outro ponto que é dolorido nas conversas, certo? Vamos falar um pouquinho de educação financeira. Todo mundo tem que entender que todo mundo é gestor da sua vida e a maioria daqui são CNPJ, são MEIs e tem que fazer o balanço vida financeira e, assim, tem o dinheiro da empresa, o seu dinheiro, o fundo de reserva, várias construções. Aí eu vou perguntar aos patriotas aqui, certo? Como patriotas aqui de mesa, como cada um geriu sua gestão financeira na vida até agora. Rapaz, eu posso falar que eu geri um pouco bem e muito mal. Por exemplo, a primeira coisa que eu fiz quando entrei no mercado de trabalho foi pagar meu INSS. Fiz questão de pagar INSS e paguei fielmente até ali eu sair da João Américo, que foi em 2011 para 2012, que eu fui sócio do João Américo durante uns 10 anos, eu acho. E durante esses 10 anos eu continuei trabalhando de segunda a sexta na empresa. E quando eu tinha que viajar na sexta ou no sábado, eu deixava tudo pronto já. Acho que Sérgio aqui, né, trabalhou muito comigo. Eu deixava sempre os gaveteiros prontos, assim, tudo, rider, conversava com eles o que é que tinha que fazer, tudo. Então, eu até ali, a João Américo, eu sempre recolhi meu INSS. Isso é muito importante, porque hoje em dia o etarismo chega, né? Então eu sou coroa, né? Tenho cabelo branco. Geralmente as pessoas, o Jackson está aí, ó, um garotão. Não, cheio de cabelo jovem. branco aqui também, tá? Não, mas ninguém está vendo. Eu daqui eu não estou vendo um fio de cabelo branco. O meu, pelo contrário, né? Então as pessoas não vão querendo mais você ou lhe procuram para aconselhar, né? Então o mercado é implacável. Não deixem de calcular, você tem que saber o valor do seu trabalho, tem que fazer, como o Lázaro falou, a reserva, tem que fazer as previsões todas e saber que um dia você vai ser exigido por isso. Você não pode, você tem que... eu tive muita sorte, né? Então, hoje é dia do professor, eu tenho uma professora dentro de casa. Minha mulher foi quem segurou a onda da família. Assim, a gente dividia tudo, despesas e tudo em casa. Ela é profissional, ela é professora universitária, ela é sanitarista, então, mas ela que criou os meninos, né? Eu viajava muito. Eu teve um tempo que eu trabalhava com Brau, trabalhava com Daniela Mercury, trabalhava com Djavan. Então, era muito artista, né? Saía de um hotel para o outro, de um hotel para o outro. Um dia eu fiquei mal de saúde, aí disse, olha, eu vou ter que fazer uma opção, né? Senão eu não consigo resistir, porque eu ficava de aeroporto para aeroporto. Então, chegou um ponto que ficou difícil. Fui dezenas de vezes à Europa, com um artista, com outro, e modificando isso. Então, depois de um tempo, eu fiz, não, tenho que manter um foco, manter uma coisa, porque você tem que ter a sua saúde, você sabe que você é o provedor, e, de repente, se você faltar, aquilo vai
prejudicar toda uma cadeia, né? Porque a família é um pilar, é uma coisa importante para você, né? No futuro, se você vai ter uma família, você tem que... Como é que eu construí isso? Como é que eu construo? Então, você tem que pensar desde cedo, né? Pensar... O pior profissional é aquele que não sabe o seu valor. Esse é o mais difícil. Fica difícil para ele negociar, fica difícil a pessoa que vai lhe contratar também lhe negociar, porque o cara não sabe o valor dele. Então, você não tem uma situação ali perante a pessoa que dê uma base, né? Então, eu acho que é... Fred, agora com a palavra. Vou ter que dizer também que a família é o alicerce. Porque eu vivi, no início da minha profissão, até vou citar, 6 anos para trás, que foi quando eu comecei, de fato, a me organizar financeiramente. Antes, basicamente, todo o dinheiro que entrava saía do mesmo jeito, não ligava para nada, era um dia depois do outro. Conheci minha esposa, e aí minha esposa fez, não, espera aí, vamos organizar isso aqui. E aí, passo a passo, a gente começou a fazer porcentagens do meu cachê, e aí 50% era para casa, 20% para investimento, e o restante a gente tirava também para lazer. Então, tinha uma divisão, e todo o cachê que a gente ganhava não era meu, era da casa, era da gente. Então, isso aí fez com que a gente crescesse muito junto. A organização financeira é fundamental, gente. A gente não pode deixar para lá, principalmente em INSS. A gente trabalha com alto risco de tudo, do choque ao torcer um pé. Eu citei INSS porque era a coisa mais acessível que tinha, né? Se você tem possibilidade de fazer um outro planejamento, deve fazer também, né? A gente faz os dois, né? O INSS e o investimento de dinheiro também, né? A gente faz alguns investimentos em bancos digitais, a gente tem algumas coisas relacionadas. Porque eu não sei, se eu machucar, por exemplo, se alguma coisa acontece, estoura uma bomba, eu tenho uma lesão no ouvido, eu trabalho com audição. Então, eu tenho que me privar disso aí, que se um dia acontecer alguma coisa, eu não ficar maluco querendo correr atrás de coisas que não dá tempo mais, entendeu? Então, o que eu sugiro mesmo, de fato, é dividam o cachê de vocês em porcentagens, assim, e façam, de fato. A gente é o primeiro inimigo da gente mesmo. Primeira oportunidade, a gente fala, eu mereço. Não, merece, mas dentro da condição do que você já tinha especificado. Porque senão você perde o controle e, na hora da necessidade, é muito importante esse controle. Você vai lembrar bem disso. Essa coisa é muito importante. Eu já vivi altos e baixos na profissão de áudio. E momentos de até nessa parte de financeira, né? E momentos até de querer desistir, porque eu não via a coisa melhorar. Quando estamos começando, a gente fica naquela assim, poxa, aquela banda ali eu faço até de graça, poxa, é aquilo ali. E não é por aí. Eu falo sempre que a gente, para levantar uma parede em casa, o pedreiro ele vai dar um valor, ele tem um valor dele, ele tem o mínimo dele. E hoje eu vejo muitos colegas, você chama assim, fulano, você está disponível esse final de semana? Tem um evento ali para você fazer. Quanto é seu cachê? Poxa, não sei. Quanto é que estão pagando? Não é por aí. Está errado. Você está de novo o pedreiro, você liga para o pedreiro, fulano, eu estou precisando aqui levantar uma parede aqui de 1 metro por 2. Quanto é? Ele vai dizer o valor. Ele não vai dizer, não sei quanto é que você está pagando para levantar a parede. Então, por que nós também não temos que ter um mínimo de valor de base? Você tem que parar para calcular isso aí. Como o Lázaro falou, você tem que calcular suas férias, a parte da alimentação, vestuário, férias,
plano de saúde, Imposto. imposto que você... E cuidar da sua empresa, né? Você, a maioria que é MEI... Cada vez é mais difícil você fazer um evento sem emitir nota. Antigamente sim. era muito comum. Hoje em dia todo mundo quer nota, e isso é salutar. Isso não é, não, a nota, o imposto. Não. Você tem que aprender a conviver com isso. Isso. Isso é contabilidade, né? E pensar sempre, o cachê mais o imposto. Não é cachê menos imposto, certo? Emissão de nota tem o cachê do seu trabalho, certo? Mais imposto. Isso. E como Fred salientou aqui, de você fazer, se possível, um plano de saúde, um seguro de vida, porque a gente... Imagine, a gente está lá no meio, uma multidão, como muitos já presenciou, assim, de festas que não tem controle, um carnaval, coisa assim. O cara puxa uma arma. Você toma um tiro, alguma coisa, um estampido de uma bomba, uma coisa assim, você perde a audição. E aí? Você vai esperar o cara que contratou você? Não, você é um prestador de serviço. Aquilo você não pode se comportar. Eu vejo muitos colegas se comportar como CLT. Não é que CLT não seja ruim, mas se você quer crescer, você tem que parar de se comportar como CLT. Eu lembro que, no começo, eu peço desculpa, pessoal, eu cheguei aqui correndo, porque eu vim do aeroporto e acabei não me apresentando. Eles notaram. Eu sou Jackson Silva, eu sou técnico de áudio. Eu comecei meu primeiro carnaval em 89, aí eu comecei um pouquinho antes, sem saber nada, aquela coisa, mas meu primeiro carnaval foi em 89 e eu começo a contar minha história profissional a partir daí. E eu vivi momentos de trabalhei com Banda Mel, com Cássia, Bom Balanço. Dos últimos agora foi o Saulo, com 22 anos com o Saulo. E outubro do ano passado eu voltei para a Banda Eva, onde eu tinha trabalhado 9 anos com o Saulo. Fiquei 13 com ele afastado e agora voltei novamente com a Banda Eva. E teve momentos nessa minha trajetória de eu trabalhar, exemplo, eu trabalhei, uma das bandas que eu tive respaldo e ganhei bastante dinheiro foi com Bom Balanço. E eu lembro que teve um show na Lagoa da Baité que, rapaz, lotou assim, foi um domingo à tarde, aquela multidão, e eu olhava assim, foi até o som do João Américo, e eu falei, rapaz, agora eu tô rico. Porra. Nem dono da banda, nem sócio eu era. E não guardava dinheiro de jeito nenhum. O que entrava era gastando. Aí a banda abriu conta no banco pra gente, com cheque, aquela coisa, e tome-lhe cheque, doidado. E teve uma época que a banda estava meio que não estava mais no sucesso, foi caindo, e começou a atrasar pagamento. E eu nunca me esqueço disso, eu tinha passado em uma autopeça um cheque pré-datado, né, para pagar uma peça, e o cheque voltou. E aí, quando eu fui lá resgatar o cheque, uma funcionária falando assim, mas ele não trabalha no Bom Balanço? Como é que o cheque voltou? Ela não sabia que eu era desorganizado com minha vida financeira. E a partir daí eu falei, não, eu tenho que me organizar. E quando eu saí do Bom Balanço, que fui entrando nas próximas bandas, aí eu já fui, a mentalidade já era outra. Opa, aqui não, eu não posso gastar tudo, porque eu vivi lá atrás aquele aperto. E hoje é aquela coisa, 20% para um canto, outro para um canto, e vai indo. E é isso aí. Eu tive um período que eu trabalhei com Alceu Valença direto. E era um artista que a gente fazia turnê imensas, 100 e tantos shows por ano. E, de repente, de um ano para outro, foi quando meu filho nasceu, em 87, ele fez 15 shows, 16. Você parte de um ano que você faz 100 e tantos e fica em casa. Vem sempre juntinho. E o que é que acontece? Você trabalha para um artista, todo mundo, ele trabalha lá para fulano. Até hoje, né, já tenho 2 anos, vou partir 3, que eu não trabalho mais com Caetano,
Fiquei 32 anos com o Caetano. Todo mundo chega, não, você trabalha com o Caetano? Não, não trabalho mais, não. É assim, a gente trabalho não é não, nem não. trabalhar, a gente está com o Caetano, a gente está com o Ivete Sangalo, a gente está com o Xande, a gente está... É um período. E realmente era assim, porque eu sempre para tirar qualquer cachê de lá de dentro, eu sempre emitia uma nota. Sempre emitia uma nota. Então, sempre tive que pagar o imposto. Então, é uma coisa que você tem que fazer uma matemática. Isso é fundamental. E principalmente dessa área da música, né? Que tem hora que a música baiana está em alta, Você dando imagina, referência, daqui a pouco está lá embaixo. Cento e tantos shows por ano, é muito confortável, cara. Você não para em casa, você tem sempre uma diária de alimentação na mão. Isso. Quer dizer, isso você fica ali flutuando, né? Você não é o real, não é o real, porque o cara ele tira de casa, então ele tem que lhe dar um transporte, uma passagem, a não ser que você vá de noite, dia de folga, aí é por sua conta. Mas fora isso, o cara lhe dá a alimentação. Lhe dá, não. Né? Ele negocia com você. Faz parte do cachê, isso. Faz parte do cachê. Então, mas você flutua ali. Você está, às vezes, num hotel que não é a sua realidade social, né? Sua realidade mesmo, porque você está ali num hotel, às vezes, 4, 5 estrelas, né? Você está com uma verba de alimentação também, que não é aqui do dia a dia. Né? Então, você fica ali no limbo durante um período. Né? É a sensação engana, de liquidez. Você tem sempre dinheiro que não é seu. Sensação de liquidez. E, na verdade, você tem uma certa liquidez porque o artista está trabalhando muito. No momento que você para, eu dei muita sorte mesmo. Peguei um artista, Alceu Valença, num período ótimo, né? Sucesso absoluto, Cavalo de Pau, Coração Bobo. Peguei Djavan em seguida, passei 2 anos com Djavan, e peguei Caetano, que todo mundo dizia, não, Caetano não trabalha. Trabalhei muito, mas muito, 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 muito mesmo. Não parava em casa. Parece que não. Hoje em dia ele até aparece mais na mídia, assim, mas ele teve um período, quando a gente não tinha essa internet bombando, eu não parava de trabalhar, cara. Entendeu? Mas as pessoas primeiro as pessoas não sabiam que eu morava em Salvador. Você não mora mais aqui? Não. Eu não morava em nenhum lugar também. Morava dentro da minha mala. Morava na mala, E isso você fica ali numa coisa que você está fora do real, fora da sua realidade, né? Quando você volta para casa, você diz, não, essa é minha casa. Essa não é um hotel 4, 5 estrelas, entendeu? Eu não vou ter X de alimentação todos os dias. E sem falar que o ambiente te leva a uma realidade irreal, né? Assim, a você gastar mais, né? Todo mundo chega de carrão, né? Você anda em lugares que está todo mundo com a roupa melhorzinha, aí você, pô, eu também vou ter que botar uma roupinha aqui. Eu estou deslocado. Não estou... E, às vezes, faz o cara gastar mais. Aí, depois, você para assim, opa, peraí, não é isso aqui minha realidade, não. Agora, seguindo aqui, certo? A gente fez um caminho aqui, agora eu vou fazer a pergunta que dói, certo? É sobre planejamento de carreira. Nesse momento, eu vou falar um pouquinho sobre mim, certo? Que, assim, eu fui da locadora, vou repetir de novo, passei pelo teatro, fui para a banda, mas eu tinha a sensação que eu estava lá. Todo mundo dizia, você não vai sair daqui nunca. Eu falei, não, eu estou aqui. No dia que eu não for mais uma solução de problemas, eu vou ter que sair. Ou vão sair comigo, como aconteceu na minha vida. Mas eu já estava planejando o futuro. Eu já tinha um lugar que eu queria ir, certo? Eu migrei de técnico monitor para fazer produção. Eu dei a sorte de ser convidado, no início, pela Yamaha para dar suporte para eles. Eu sou uma pessoa ímpar, que assim, eu consigo trabalhar com 2 marcas, que tem a Sennheiser também, que eu faço desenvolvimento de mercado. Isso é que eu chamo de planejamento de carreira, certo? E eu tenho um lugar que eu quero estar daqui a 5 anos. Que esse eu não vou falar, não, para não gorar, que nem a gente fala na Bahia, certo?
Já está no planejamento. Eu queria saber dos meus pares aqui, certo? Qual o planejamento de carreira que eles pensaram na vida e onde é que eles querem estar daqui a 5 anos? Rapaz, eu vou falar primeiro, mas assim, porque eu tive vários insucessos também, né? Parece que é só sucesso, mas tive vários insucessos. Você fazer parte da João Américo, que era a maior empresa que tinha na Bahia, né? E por falta de planejamento, isso aí, foi uma empresa que ela não soube crescer com o mercado, né? Com que o mercado, as modificações de mercado. E a gente tinha muita divergência, assim, eu parava de dizer, a gente tem que ter um planejamento de como a gente vai crescer e não crescer por impulso. Temos que crescer agora porque vamos fazer o festival de verão. Então, comprar os equipamentos para fazer o festival de verão. A gente tem que entender o que é que o mercado está pedindo, o que é que o mercado está exigindo, e a gente tem que ir crescer, fazer um plano de crescimento paulatino. Isso nada acontecia. A gente sentava, aí a minha voz não era... E isso foi uma coisa que, no final, quando a empresa, né, João, um pouco desgostoso, porque a gente tinha, por exemplo, uma dívida de 200 e tantos mil e tinha 300 ou 400 para receber, né? E não recebia. Tinha que pegar, às vezes, para pagar pessoal, tinha que pegar um empréstimo em banco. E isso foi uma coisa que machucou. Quando a gente chegou no final, João, desgostoso, disse, vou fechar a empresa, né? Até meu último dia na empresa foi um negócio estranho, porque isso machucou João e machucou a gente, né? Então, eu terminei saindo ali da empresa, fiz uma pequena sociedade, eu e Beto Santana, fizemos a Tupinambá, que é um selo fonográfico. A gente tem uma pequena gravadora que a gente tem alguns lançamentos. Eu disse, não, o meu planejamento é trabalhar com música. Todo mundo faz música popular bem, né? Muita gente faz popular bem. Então, eu quero trabalhar com música de câmara, música instrumental, trabalhar com jazz, esse tipo de coisa. Então, nós vamos aqui nesse caminho. Então, eu fiz um planejamento assim e também, como consequência de você não fazer esse planejamento prévio, como o Lázaro falou, né, que projetar a sua vida daí para diante. Isso é fundamental, a gente ter esse foco, descobrir o que é que você quer fazer da sua empresa. Nós temos aqui o Rock, aqui, que é um violento, a gente sabe, um cara de visão, né? Cansa, mas é isso, a pessoa tem que ser persistente, entendeu? Eu falo isso porque eu admiro, entendeu? E passei por uma dificuldade. São 3 pessoas, 3 cabeças diferentes, talvez seja mais fácil para você, porque você sozinho, mas ao mesmo tempo tem a solidão. Mas a gente tinha 3 cabeças diferentes, né? Eu era essencialmente técnico, ficava dentro da empresa com o pessoal, né? E Fernando era vendas, né? Outra visão, né? E João vinha de outra. Ele tinha uma ambição da empresa crescer, mas ele não tinha essa planificação. João era extremamente desorganizado, né? Uma coisa que a pessoa não pode fazer é confundir a sua contabilidade com a contabilidade da empresa. A empresa tem uma coisa independente. Você nunca bote um dinheiro da empresa na sua conta ou um dinheiro da sua conta na empresa. Nunca faça isso. A empresa é uma coisa, você é outra. Então, essas coisas, porque quando a gente saiu dali, né, quando eu saí dali, eu passei 2 anos até, eu digo, nunca deixe de pagar seu INSS. Fiquei tão desgostoso porque eu descobri
que eu pagava o meu INSS pelo teto e eles lá colocaram por baixo, né? Porque João fez ele fez um voto de pobreza. João Américo, quando eu fiz, eu dizia a ele direto, não fazia. Você tem que ter ambição, cara. Você está trabalhando com a empresa, você tem uma responsabilidade social tão grande, né? As pessoas que estão com você, então que você tem que ter ambição, cara. Você não pode fazer voto de pobreza para determinado tipo de coisa, né? Deixa isso para a igreja fazer lá, né? Não confunda sua vida profissional com dogma, com religião. Não faça isso. Fred. Não, Fred. Eu acho que o planejamento é fundamental para tudo. Para tudo. E essa história do dinheiro da sua empresa não pode ser o seu, você não pode. Faça a sua empresa lhe pagar um dinheiro, mas não é o dinheiro dela. É muito importante a gente ter essa diferença. E branco. Ficou pensativo agora, né? Não, o na planejamento verdade, gente, de carreira. deixa eu só abrir aqui rapidinho. Isso. Eu estou muito admirado em estar nessa mesa aqui com essas pessoas. Eu admiro muito desde que eu cheguei, quando eu conheci meu pai, que eu fui conhecer no mercado, fui no palco com esses rapazes aqui. Então, para mim, é uma coisa que me emociona muito estar aqui. Então, eu me perco às vezes porque eu fico, porra, Vavá, Lázaro, meu Deus, velho, Jacksandro, entendeu? Eu fico realmente muito bobo aqui. Aí me perdi um pouco no assunto, falei. Então, basicamente, como é que você faz a gestão do seu planejamento de carreira e onde você quer estar daqui a 5 anos? Sim, perfeito. A minha gestão, eu comecei lá entendendo com meu pai, quando ele me colocou como auxiliar nível 2, que era a pessoa que não tinha acesso a gaveteiro, só cuidava de cabos e conexões no palco. Então, ali eu entendi na hora que eu precisava de muita coisa para chegar aonde eu vi os senhores que estão aqui hoje comigo. Eu comecei a estudar muito, comecei a me planejar porque eu queria estar numa mesa de som, eu queria estar de responsável para aquela ser mais uma engrenagem naquele grande motor para aquilo ali funcionar. Então, eu estudei muito, me planejei muito e vi como é que eu já entrei na era digital, mas o analógico vive. Então, eu passei muita dificuldade de o que é analógico, como trabalhar no analógico, como trabalhar no digital. E aí eu fui me especializando, procurando saber como que funcionava, como é a tratativa com as pessoas. E isso é muito importante também no planejamento, você ter um bom network para você poder tirar suas dúvidas, sabe? Ter um porto seguro para conversar. Eu converso com o Rock direto, converso com o Lázaro sobre todas as minhas dificuldades, assim, no palco, nas coisas. E em 5 anos, gente, eu espero, quem sabe, né? É uma ousadia minha, mas eu quero muito abrir alguma coisa voltada para desmistificar um pouco a área de monitor, porque eu vejo algumas pessoas com dificuldades de tratativa com o músico, para que aquilo ali consiga crescer e todo mundo se entender que ninguém é inimigo de ninguém, entendeu? Chega um momento em palco que eu vejo que, pô, tá todo mundo inimigo de todo mundo. E não é por aí. Então, eu acredito que em 5 anos eu quero estar com alguma coisa voltada já para essa visão de ensinar, né? Talvez seja o termo. É porque monitor tem uma matéria chamada psicologia também, que você tem que ter ali para... E paz de espírito, né? Paz de espírito. Você não pode deixar você se influenciar por aquele meio que já virou um caos. É super funcional, né, cara? Você trabalha para alguém, né? Cada ouvido inacreditável. Eu digo que eu sou garçom. Inacreditável. Você ouvir uma mix de um cara, você fala assim, rapaz, é isso mesmo. O cara diz, ó, mande, venha mais. Eu brinco muito que eu sou o garçom no palco. Eu não tenho voz ativa para dizer, meu irmão, chega de clique, cara. E torcer para o cara não brigar em casa, né? Porque quando o cara briga em casa, aí nada para ele presta. Tem umas né? coisas também que quando a esposa tá no palco, tá perto do palco, o cabra muda, entendeu? Então,
Acho que por aí, gente. Vai lá, Jacksandro. Bom, o que eu penso daqui para 5 anos, eu sou apaixonado por áudio. Eu sou feliz de me tornar um profissional do áudio e daqui a 5 anos ainda penso em estar fazendo ainda muito som. Vou estar com 55 anos, só estou com 50, mas aos 60 anos eu já quero estar parando já está encostando em um porto, né? Trilhar outras coisas. Eu tenho um estúdio também de gravação e todo dia eu penso em cada dia mais ficar mais no estúdio. Eu falo sempre com a galera que o que cansa a gente na estrada não é o show, é a logística. A logística, às vezes, a Vavá, que viajou muito, sabe disso. O cachê não era para fazer o show, o cachê era para você viajar. O cara lhe pagava pelo sofrimento. Por aí. Semana passada mesmo eu saí do hotel, estava em Palmas, lá no Tocantins, saí do hotel 4h30 da manhã, fui chegar em Salvador 18h40 da tarde. Então, você perdeu um dia todo ali viajando para um evento que você fez que durou 2 horas. Um show. Eu já fiz Brasília, Belém em 11 horas, cara. Aí, ó. De avião, né? Vocês estão esquecendo dos teco-teco, né? Porque para mim o teco-teco é a maior emoção de um técnico de monitor, de um técnico de som hoje em dia é o teco-teco. Quando tá de avião grande, tá tudo bem, gente. Mas quando vai para os aviões pequenos... Não peguei muito isso aí, não. Sendo pessimista, os 2 caem. Não, subiu, meu amigo, é na mão de Deus. Te contar um segredo, os 2 caem, né? Todo mundo. E essa coisa do planejar, eu sou um testemunho vivo da história de rock que a gente dá como exemplo aqui. Dividimos apartamentos, moramos juntos uma época. Foi muito massa, era divertido pra caramba. E teve uma hora que o rock chegou e... o áudio, às vezes, a gente pensa só assim, não, eu só quero fazer som. Mas tem tanta coisa. Olha o Lázaro. O Lázaro era o técnico monitor da Ivete Sangalo, pô. Ele poderia, quando sair da Ivete, trabalhar em qualquer outro lugar, porque a referência que o pessoal tem. Pô, Lázaro veio de lá, de Ivete, pô. O cara tinha uma responsabilidade grande. Mas não. E o Rock trabalhou comigo nas Meninas, acho que por último estava fazendo Cláudia Leite, não foi? Foi Cláudia Leite. E Rock viu, opa, tem uma brechinha aqui no mercado que eu posso... E, velho, hoje ele está bem melhor do que se tivesse ficado como técnico. Entendeu? Hoje ele contrata técnico. Ele virou um empresário. Então, ele pensou, e foi até em menos de 5 anos isso, né? É aquele negócio de você tem que descobrir qual é o filão, né? Isso. No áudio. O áudio é muito vasto para tudo, né? Já virou pergunta, viu? Eu conversando sempre com o Lázaro, que é a pessoa que eu sempre bato bola com ele, né? Pô, um conselho. Oi, gente. Vira ali, ó. Então, eu sempre falo com o Lázaro, o que mesmo que eu estava falando? A respeito dos vários caminhos que existem na cadeia do entretenimento, do áudio. Então, assim, existem caminhos. Então, assim, às vezes você acha que é só mesa de som. Velho, tem estúdio, tem locação, tem... Pô, Pois exatamente. Hoje em dia, Rádio, por exemplo, TV. Rede Dante. Quem domina a Rede Dante? Isso. MAD. Né? Quem domina isso? Comunicação entre equipamentos. Né? Quem domina isso aqui é RF. Quer dizer, se você se especializa, se você estuda, você vai ter talvez um caminho que você jamais imaginou. Então, você tem que descobrir qual é a necessidade no mercado, o que é que tem, o que é que está ali as pessoas estão fazendo, que está tendo necessidade. Então, eu posso fazer isso aqui, entendeu? Eu dei 2 exemplos aí que são incríveis, cara. Se você... Rede Dante. Por quê? Porque pouca gente se debruça sobre isso, né? E é um negócio vital, mas e ao mesmo tempo ele por si só ele é simples, né? Se você mais Se você só cuida disso, fica simples. Agora, se você está fazendo monitor, Dante... eu mesmo não quero ficar mexendo nisso, né? Por exemplo, eu fui fazer outro dia um negócio lá na TVE, aí eu disse, não, cara,
o dia a dia aqui, quem faz é a casa. Então, eu não vou ficar mexendo aqui na sua rede Dante para depois deixar um pepino. Então, alguém tem que fazer isso aqui para mim. Então, entendeu? Porque se eu vou... não, eu vou pegar o computador que é de lá para mexer na rede Dante dele para fazer a minha necessidade, não. Entendeu? Então, é preciso você também fazer essa coisa do foco. O que eu quero na minha vida, o que é que eu quero na empresa, ou o que eu quero, né, se eu estou ali, e também dar o melhor de mim aonde eu estiver, naquele momento, porque se eu não der o melhor de mim, eu estou gastando meu tempo, porque tempo é a única coisa que a gente tem que é nosso. É tempo. É a única coisa que a gente tem, porque tudo é passageiro. A única coisa que lhe pertence é seu tempo. Então, se você não utilizar o seu tempo da melhor forma, da melhor maneira possível, você vai estar perdendo tempo. E hoje, desculpe, Lázaro, te cortando, você ia falar, hoje no mercado estamos vivendo uma falta enorme de técnicos de sistema. O pessoal, todo mundo está querendo ser técnico de banda. E as empresas de locação estão com falta de técnico de sistema. Sérgio, nosso colega ali, que está operando ali, ele sabe disso, que não falta trabalho. Mas aí é um ser diferente. É um ser diferente do técnico de sistema. O cara que resolve trabalhar numa empresa de áudio, ele tem ali um campo de estudo, de trabalho incrível. Você vai ter... É um cara que sabe tudo. Né? Um cara que sabe tudo. Por exemplo, tem um cara quietinho aqui na Bahia, que é o Luiz da Arena. Sim, sim. Mas é um técnico... O que você perguntar ali, ele vai fazer na hora. Não sei o que, vai lá e resolve. Seja RF, seja Dante, seja setup de mesa. Né? Eu não sei o que, eu não estou achando. Ele sabe. Então, é um cara que se dedicou. Empresa, você tem que ter espírito para trabalhar na empresa. Entendeu? E você sabe que você vai ter que carregar parte da empresa nas suas costas. E tem uma coisa boa na empresa, que é você ter o contato com o equipamento, né? Contato o tempo todo ali. Aí é que você evolui realmente, entendeu? Porque, de vez em quando, eu vou encontrar uma mesa, uma Digico daquela 338. Né? O cara está ali todo dia, ele tem a Digi 338 na mão dele. Vou abrir aqui, que o pessoal quer perguntar, certo? Abrir para perguntas aqui, ele está ali já. Tá, tô tenso aqui. Tô tenso. Tem outro painel, Então, tem aberto coffee para break e outro perguntas. painel. Tô tenso. Tô tenso. Então, quem quer perguntar? Normando. Eu posso perguntar? Bom dia a todos e todas. Eu gostaria de saber de vocês como vocês lidam com a saúde mental durante o trabalho e o dia a dia, assim. Porque lidar com o público e com pessoas é meio complicado, né? Mas a gente tenta, de qualquer forma, resolver essas questões do monitor mesmo, que é meio complicado, que a gente que trabalha no palco como hold, produtores, não consegue, né, chegar nesse entendimento, porque vem com essas cadeias de seleções que eu digo, assim, de produtor, empresário, hold, né? Diretor técnico, produtor técnico. Então, como é que vocês lidam com a saúde mental de vocês assim durante o trabalho? Rapaz, saúde mental é fundamental, né? A gente não pensa muito, né? Uma vez eu vi uma fala de Gilberto Gil que eu achei muito interessante, né? Ele dizia: antigamente eu vinha uma escada, eu descia a escada. Pronto. Hoje em dia, com 70 anos, eu vejo uma escada e digo: olha, existe uma escada. Eu vou descer a escada. Né? Você vai ficando mais velho, você vai juntando... Porque você é jovem, é o seguinte, você tem todas as certezas do mundo. O tempo vai passando, você vai juntando suas certezas, as suas dificuldades e as suas incertezas, né? Você vai juntando tudo isso. Chega um momento que fica difícil. Eu vou dizer que
na pandemia foi extremamente difícil para mim. Extremamente difícil. Porque eu achei que eu ia desaprender tudo. E, por um momento, ficou muito difícil profissionalmente para mim. Apesar de que eu dei sorte. Fiz aquele negócio de live extremamente chato, né? Horrível. Um momento horrível para a gente, né? Péssimo. Né? Houve um desenvolvimento também tecnológico, né? de equipamentos e tudo, de você criar uma situação de que você fazer isso bem. Algumas pessoas fizeram muito bem, algumas pessoas fizeram muito mal. Mas eu digo que aquilo é muito chato, cara. Muito chato. Eu mesmo, por exemplo, eu tenho uma salinha de estúdio em casa, como o Jacques Sando tem o estúdio dele. Eu tenho uma salinha, um quarto que eu transformei num pequeno estúdio para mixar as coisinhas da gente lá. Mas não é a coisa que eu mais gosto de fazer. Eu sempre gostei de fazer ao vivo, é o meu trabalho. Sempre gostei, assim, adoro assim. Você passa som, está tudo bem, assim, mas a verdade acontece na hora que a luz apaga. Né? Tá você, o artista, a console e o público, né? E você tem que traduzir aquilo ali. Então, para mim, foi muito dificultoso, cara, ficar parado 2 anos naquela coisa. E isso mexeu comigo. Mexeu. Hoje em dia está muito em moda nesse negócio de saúde mental, mas é uma coisa seríssima. É uma coisa seríssima. Né? E eu sou a faixa etária aqui, né? Eu sempre orbitei por um lugar assim, que eu era o mais jovem. Hoje em dia está ao contrário. Né? Você está com quanto? 50. Então, eu estou com 69. Vai, Fred. Sobre saúde mental, eu passei por um episódio que eu só prestei atenção quando eu não consegui sair de casa para ir trabalhar. Passei por uma explosão do artista no palco, onde me travou de uma maneira absurda. Quem me conhece sabe, eu falo calmo, eu sou muito educado, eu gosto de tratar sempre muito bem. E sempre foi assim nossa tratativa. E, de repente, ele explodiu de uma maneira de tapa no peito, de sangue no olho, assim mesmo. Beleza. No momento ali, eu não tive nenhuma reação. Achei aquilo muito, muito estranho e tal. Cheguei em casa. Domingo de noite. Na quinta-feira, eu fui no escritório. Conversar que eu não estava conseguindo dormir. Conversar que aquilo ali não foi normal para mim. Passei a semana toda muito mal. Na sexta-feira que a gente viajava, eu falei para o escritório que eu não ia viajar. Não conseguia parar de chorar. Algo de verdade mexeu em mim. Aí eu comecei a prestar atenção em saúde mental. Fui para psicólogo, falei que eu nunca mais ia fazer monitor na minha vida. Não ia mais fazer, não, gente, é sério. Fui fazer teatro, um negócio que eu nunca fiz na minha vida, musical. É outra vida de técnico de som, pô. Eu tive que esquecer a minha vida de monitor e aprender uma outra função, técnico de som de teatro, em musical especificamente. Então... Porque é um universo à parte incrível, né? Nossa, eu adorei, gente. Mas a console para trabalhar em teatro é diferente, console. É outra console. Pode ser a mesma superfície, mas o software é inclusive, diferente. Me perguntaram, você para domina CL5? Para quem gosta, está aí mais uma coisa interessante. Interessantíssimo. Né? Muitas consoles são feitas pensando primeiro no teatro, depois no ao vivo, no show. O pessoal de São Paulo chegou para mim, você conhece a CL5? Eu, CL5, macho. Toda hora tem uma CL5 aqui. Em 15 minutos, lá dele, eu fiz, rapaz, eu preciso beber um café aqui, velho. Não tô entendendo nada que você tá toda hora... Nada de som sair. Volta. 72 cenas a gente trocava durante o espetáculo. Eu acho que eu aprendi na última vez que a gente fez a peça, que eu vim entender de fato o que era a programação e a importância Tortarado? que era. Foi Tortarado. Muito bom. Foi assistir. Você foi? Assistir, achei. Tremia que nem vara verde. Genial. Você não faz ideia. Genial. Mas foi incrível. Um dia é isso. A gente pode trabalhar quanto for, mas um dia a gente treme. Né? A gente vê alguém com certeza. Alguém junto, a gente treme.
Você falando da saúde mental, independente de trabalhar no áudio ou não, é aconselhável que nós todos, façam terapia um dia. O terapeuta faz terapia. Em 6 meses ele faz terapia. Porque leva você a uma terceira via. Às vezes você fica pensando só em 2 opções. Eu sempre falava com o Rock, vai fazer terapia ali, ele, não sei o que é resistência. No dia que ele foi, adorou. Até hoje faz. E no áudio, às vezes, a gente tem que engolir seco mesmo. E se perguntar assim, vai valer a pena eu dar uma resposta? Às vezes não. Entendeu? Você não sabe o que está acontecendo com o outro, lá do outro lado. Isso não pode ser recorrente. Entendeu? Opa lá. Tem que ter respeito no trabalho. Eu tenho que respeitar você, que é o hold, você tem que me respeitar, que eu sou o técnico. E estamos ali em um time para ganhar. Ninguém está ali para perder. A gente quer que o grupo seja um sucesso. E eu sempre fui buscar também uma terapia para dizer assim, poxa, eu preciso melhorar, eu mesmo. E não deixo, sempre eu estou lá fazendo minha terapia e indico para todo mundo fazer. Porque não cuidar. fazer terapia, eu vou dizer isso como experiência própria, é mais difícil. O não fazer, né? O não fazer é mais difícil. A gente, desculpa interromper, a gente tem espaço para mais uma pergunta só. Eita. Tem várias mãos. E a Tem colega várias lá no mãos. fundo ali Levantou levantou a mão. Tem Sugiro outro aqui fazer aquelas também, perguntas lá de prova da ordem Uma da OAB. pergunta feminina, por favor. Claro. Ou aqui minha. Não, então não vem aqui. Nosso então, pronto. mundo é muito masculino. Calma. Calma. Somos parceiras. Ó, ontem já perdeu a camiseta. Fica quieto. Oh, não Ah, faz isso não, vai que hoje você ganhe. Bom dia, gente. Bom dia. Assim, eu queria saber sobre como iniciar, né, como técnico de áudio, porque assim, eu estou iniciando, eu sou produtora, mas eu quero ter conhecimento, um pouco de conhecimento, mas começar por onde? Porque a maioria dos cursos são sobre audiovisuais. E aí a gente não tem essa parte toda técnica de monitor, nada disso. Então, eu gostaria de saber por onde vocês têm algum curso que possa oferecer e tal. Sim, como é que nós estamos aqui na cidade? Pracatum é uma Pracatum. excelente Pracatum, escola. é. Com o Igor, que faz o monitor lá comigo, lá na Banda Eva. É um excelente curso lá. Tem o Nairo lá, que também leciona lá. O Fernando, pai do Fred, deixou uma lacuna imensa. Verdade. Aqui, né? Eu abria um sempre a espaço. empresa lá Tá da nas João suas Américo. costas. Eu sempre abria a o empresa Baiano João falando Américo lá para ele. que ele virasse um campo DB de Cursos. aula para ele também. O Fernando foi muitas vezes lá na João Américo fazer isso. Mas é fundamental você procurar realmente um curso, realmente alguém que lhe dê essa parte básica, né? Tem algumas pessoas, né? O Aquité Moreno, Também ele está era se professor. planejando aí para fazer um curso. Principalmente tem até João Américo tá também com esse desenvolvimento aí que é um curso para mulheres, né? Para mulheres, porque nosso universo é muito masculino. Mas é fundamental realmente você procurar saber e tudo. E esse negócio que você falou do audiovisual, antes de ser visual, ele é áudio, viu, gente? A palavra é audiovisual. Outro dia um maestro tinha me contratado para fazer um áudio. Ele fez, nós cotamos tudo, fizemos o projeto, mas só a parte visual. Eu disse, maestro, da próxima vez se lembre que é música. É música. Você trabalha primeiro com áudio, depois o visual. Entendeu? É uma consequência. Se você não tiver... Então, a gente valorizar o nosso ramo também é O importantíssimo. pessoal do vídeo fica querendo discriminar a gente, assim. É o vício da televisão. Cara. É o vício da televisão. Eu também sugiro uma coisa, assim, no mercado eu aprendi muito na teoria lá com meu pai, né? Mas eu aprendi muito mesmo nas empresas. Então, lá em Augusto, quando eu comecei,
No início eu não entendia por que eu tinha que começar como segundo auxiliar. Mas hoje em dia eu entendo total o quão foi bom para eu hoje estar numa mesa e entender toda a logística de o que está acontecendo no meu palco. Então, acho que ir para a empresa é fundamental, porque Serjão é um rei. A gente, qualquer coisa que, por exemplo, se você vier trabalhar na Luzbel, por exemplo, você vai ter um Sérgio do lado que vai te direcionar, então você já não vai errando, você já vai mais direcionado. É muito interessante trabalhar em empresa de som, é bem enriquecedor. Até para empresa de som é importantíssimo. Eu era sócio da empresa. Sérgio pode falar. Eu ia para lá para o festival de verão, passar cabo, cavar a valeta, entendeu? Eu achava importantíssimo. E não só montar, quando chegava na desmontagem, que é uma carnificina. É uma carnificina, porque todo mundo quer ir embora todas rápido. as equipes desmontando ao mesmo tempo. Todo mundo quer ir embora. Aquele bidim que botam no campo, cobrindo o campo ali, você tem que tirar o cabo ali por baixo. É terrível a quantidade de poeira. E eu fazia questão de, mesmo tendo essa posição de sócio na empresa, eu fazia questão de ficar ali até o final. Só não ficava até o descarrego, porque eram várias viagens de caminhão, aí ficava alguém, uma equipe, para fazer esse finalzinho ali. Mas essa parte de você trabalhar em empresa tem esse negócio, vai lhe dar um background que ninguém vai ter perto de você, se você não fizer essa parte. E aproveitando, certo, o Backstage Lab, certo, vai entrar em contato com vocês para saber o que vocês querem aprender, certo? Porque ela vai fazer um trabalho dirigido, certo? São pílulas, certo? Mas vai dar um caminho de aproveitamento para vocês. E se vocês quiserem e se elegerem, as empresas locadoras estão de porta aberta. Se você bater, posso passar aí, posso passar um dia, posso, é trabalhar de graça. Eu já fiz muito isso na vida para aprender. Vou lá, tipo assim, eu quero estar aqui, certo? Eu quero ver como acontece, eu quero acompanhar, e eu creio que nenhuma empresa vai se negar a isso. Além do mais, a empresa vai garimpar talentos. Se você for realmente interessada, se você tiver força de vontade, você vai abrir seu caminho. Eu fiz uma turnê em 82, 81, 82, fiz uma turnê com Gilberto Gil. Eu era menino, né? No Luar. Eu também. Eu não vou comentar nada. Eu era não. auxiliar de João Américo. Eu comecei ali, isso foi bem interessante. Então, eu montava tudo para João Américo, fazia tudo, batia a carga de caminhão, fazia tudo. Eu já dirigi caminhão, já dirigi carreta, isso tudo eu já fiz. Ali eu comecei sendo auxiliar dele. No final da turnê, o cara do monitor entrou em parafuso, porque se apaixonou pela vocalista, e aí entrou em parafuso, sobrou o monitor para mim. No final da turnê, no finalzinho mesmo, no último show, foi no Maracanãzinho, eu encontrei a empresária de Alceu Valença. Ali ela fechou comigo. No ano de 82, eu fui trabalhar com o Alceu. Quer dizer, você é uma consequência de coisas que você faz no seu dia a dia. Exatamente. E o tempo todo você é o seu cartão de visita. O tempo todo. Tem alguém te olhando, tem alguém observando o seu trabalho. E, sobretudo, a gente tem todo. que modificar o nosso panorama. A gente tem que estudar, trabalhar, comparecer em seminários. Seminários são super importantes, porque você tem uma troca um pouco mais embasada das coisas, né? A gente tem que procurar se afastar do empirismo, né? E partir para a ciência, né? Porque isso tudo por trás, né, tem muita ciência, né? Para fazer uma máquina girar, você tem que entender o que é que tem por trás daquele mecanismo. Então, é essa coisa, né? Você tem que se dedicar a isso, estudar cada vez mais. Se possível, fazer um curso técnico. Depois do curso técnico, quem sabe, eu quero me aprimorar um pouco mais. Então, você partir para outra coisa e ir galgando, e você vai levando as pessoas que estão com você junto, né?
É uma pena, mas a gente vai ter que terminar, que tem outra palestra. Queria agradecer a Jacksandro, a Fred, a Vavá pelo tempo e pelas palavras que, assim, tipo assim, o que a gente fez aqui foi semear ideias, certo? Espero que vocês absorvam. E obrigado a você também, que você é um grande exemplo. Um grande exemplo. Obrigado, obrigado. Lá, tipo assim, a entidade passando para lá e para cá. Então, agradecer a todos vocês, certo? A gente vai estar pelo corredor. Se não deu para perguntar aqui, pergunta lá fora no break. A gente vai estar por aí. Agradecer a Join, a Backstage Lab, pelo espaço. Espero que isso floresça muito, porque assim, isso aqui é o início de uma cadeia de eventos que eu pretendo, certo? Eu estou até botando isso na conta da Backstage Lab, que mude a Bahia. A gente está precisando mudar o panorama técnico, mudar o mercado baiano, certo? O potencial está aqui, está tudo aí, só que adormecido. E, assim, vocês são a semente que vão fazer isso acontecer. Obrigado a todos, um bom dia. Muito obrigada, Lázaro, Vavá, Fred, Jacksandro, muito obrigada. Mas antes da gente ir para a próxima programação, vocês viram, né? Todos os palestrantes aqui falaram muito sobre a questão de profissionalização, de cursos, de estudo e tudo mais. E eu gostaria de convidar uma pessoa aqui para falar com vocês rapidinho, que é a Ana do Senac, que ela está aqui. Ela participou desse painel conosco. E ela vai contar um pouco sobre os cursos, as oportunidades que o Senac tem e que tem ali também, logo ao lado, para vocês conhecerem. Tá bom, Ana, por favor? Bom dia a todos, meu nome é Ana, né? Eu faço parte aqui do quadro do Senac, que está em parceria aqui com o evento. Nós estamos hoje ofertando 3 cursos gratuitos, entre 20 a 46 horas, o Introdução à Informática, Introdução à Fotografia Digital e Primeiros Socorros. Esses são cursos que nós estamos ofertando hoje gratuito. A realização deles podem ser ou na unidade do Aquidaban ou na Casa do Comércio, né? A depender da quantidade de pessoas. Fechando a turma, a gente fecha de acordo com a opção de vocês, né? Eu estou ali em frente aos elevadores, né? Aqueles que fizerem a inscrição através do nosso QR Code, hoje ainda tem um brindezinho lá, né? Lembrando que também a inscrição ela não é obrigatória. E vocês também podem optar por se inscrever e, no momento da vaga, também pode transferir para uma outra pessoa, né? Um filho, um sobrinho que queira também. Tá bom? Muito obrigada.